Olá, meu nome é Cláudia Boechat, nós estamos aqui com mais um Destravando o Potencial do Seu Filho e hoje eu vou conversar com a Nélia Fonseca, que é uma psicóloga, psicanalista, especialista em avaliação e psicodiagnóstico, e nós vamos falar um pouquinho sobre intervenção precoce, diagnóstico de autismo, TDAH, enfim, qualquer alteração de neurodesenvolvimento. Prazer enorme tê-la aqui, né? Prazer, Cláudia, é um prazer estar aqui para a gente compartilhar, né, um pouco quais são os ganhos, o que a gente pode somar para o ganho das nossas crianças, né, potencializar as habilidades e também fazer as intervenções naquilo que é apresentado como prejuízo, que a gente chama, né? Quando a gente vai pensar em avaliação psicodiagnóstica infantil, a gente precisa entender que essa avaliação, ela tem um objetivo, né? A gente sabe que é o médico que faz esse encaminhamento, o neurologista, mas é importante também que o psicólogo que vai atuar com essa criança, ele tenha o seu próprio olhar, ele venha com o seu olhar clínico, também identificar, confirmando e também identificando outros possíveis prejuízos ou reforços que precisam ser feitos dentro das habilidades que essa criança também apresenta. Eu acho que isso é de extrema importância a gente trazer isso aqui para as famílias que estão nos ouvindo. É a importância de uma avaliação, né? De uma avaliação Exato. Bem feita. O diagnóstico, enfim, da maioria dos transtornos, ele é dado pelo médico. E às vezes independe de um teste ou de uma avaliação específica. Tem até alguns testes que dão apoio, né, suporte pro médico, né, em relação ao diagnóstico, mas independe. Normalmente o diagnóstico é clínico. Exato. E de acordo com os sintomas, claro, dependendo do transtorno. Mas a importância da avaliação, muitas vezes, é para nortear o caminho, né? Exato. É mostrar o que... Eu vou dar só um exemplo de que a gente não vai... O objetivo aqui não é sair falando das técnicas, exato, mas o VibMap, por exemplo, exato, ele vai identificar as habilidades que precisam ser trabalhadas. Ele ajuda no diagnóstico, né? Mas ele também ajuda porque ele já traça os objetivos, né, da terapia. Exato. Ele vai estar trazendo para a gente o que a gente chama de norteador para a intervenção psicoterápica, né? Então, quando eu aplico um bom teste, quando eu faço, por exemplo, a entrevista inicial, que é essencial para que eu entenda qual é o contexto que essa criança está inserida, quais são os prejuízos, como essa criança se comporta emocionalmente diante de algumas situações. Isso também vai ser um norteador para qual testagem, qual rastreio eu como profissional vou escolher. E aí, trazendo para o VibMap, ele é maravilhoso porque ele consegue identificar ali muito assertivamente esses prejuízos e também o que você acabou de falar, ele acaba nos norteando para que a gente faça aí uma intervenção mais específica, mais diretiva, o que a gente chama de uma intervenção mais assertiva, para que a gente, de fato, foque no foco, na necessidade específica que essa criança está nos apresentando e essa queixa inicial que a família também traz. Então é importante também, aqui vai o primeiro recadinho, eu acho, para os médicos, é que quando indicar uma criança para fazer uma avaliação, não adianta a gente pensar, a gente vai fazer, eu vou indicar para essa avaliação. Claro, o ideal seria que ele indicasse para que depois dessa observação da criança, da anamnese, definisse qual sim é o teste ideal. É bom a gente pensar também aqui que a testagem, ela é uma das ferramentas, né? Então, assim, às vezes um teste específico, ele não vai trazer todos os resultados. Então, a gente às vezes precisa recorrer a outras testagens, a outras aplicações de rastreio para que a gente possa, então, ser mais assertivo, né? E é importante a gente falar com os médicos, né? Que quando direcionarem, não ter esse direcionamento de aplicagem. Porque, específico, exato, né? Porque no momento da intervenção que você vai estar fazendo o acolhimento da família, às vezes outro profissional, e a gente vai falar da equipe multidisciplinar, que eu acho importantíssima, porque são vários olhares para essa criança. Eu acho que isso é fantástico, porque nos ajuda muito fazer com que essa criança alcance o máximo do seu marco no desenvolvimento, aquilo que ele tem de prejuízo, mas também que ele possa estar alcançando, avançando sempre mais. Então, é importante a gente pensar nisso, que esse olhar
né, dos profissionais sobre essa criança, cada um tem a sua forma e às vezes a sua testagem, o seu rastreio a ser aplicado ali, né? Isso, você tem uma anamnese que pode até ser comum, mas cada um vai ter a sua contribuição para isso. Exato, é um múltiplo olhar ali para que a gente então potencialize as habilidades dessa criança. Só acho que é importante os testes serem feitos, porque vai quantificar, né? Até para a gente saber o que especificamente a gente está trabalhando. É muito comum a criança ir para uma terapia e você não sabe nem o que está sendo trabalhado, nem qual a expectativa da família em relação àquela criança, né? Eu vou dar um exemplo do autismo, por exemplo. O que mais incomoda a família é fala. E a equipe está trabalhando só ponta de pé. Então, assim, claro que vai ser trabalhado, mas a gente tem que atender a demanda da família, né? A gente... Uma coisa importante que às vezes a gente, quanto profissional, precisa estar atento, qual que é a queixa inicial? Qual que é a queixa dessa família? Né? Por que essa família veio até a nós? Ela tem uma queixa específica, senão ela não estaria buscando uma intervenção, né? Não estaria buscando uma psicóloga ou uma fonoaudióloga, enfim. Mas a gente precisa se atentar à queixa, porque isso talvez seja a real demanda. A gente pode, associado a isso, fazer outras intervenções, ótimo, a gente vai estar potencializando essa criança no máximo, mas nós precisamos nos atender à queixa que essa família nos traz, e isso é de extrema importância. Mas antes disso, antes do diagnóstico, é importante a gente falar que a intervenção de uma criança em qualquer transtorno, né, do neurodesenvolvimento, ela precisa acontecer o mais precocemente Com certeza. possível. E mesmo que a criança ainda não tenha diagnóstico, né? Agora, com a pandemia, a gente observou que está mais difícil o diagnóstico ser fechado, né? Porque muitos médicos ficam esperando, né, a tal da criança da pandemia, né? E acaba isso tá retardando ainda mais, né? Está demorando mais ainda sair o diagnóstico. Só que qualquer alteração no marco de desenvolvimento precisa ser trabalhado imediatamente, independente, né? Embora o diagnóstico, a gente não vai dizer que a gente vai fechar um diagnóstico antes dos 6 anos de idade, porque a gente entende que na primeira infância existem muitos avanços que essa criança pode ter. O que nós não podemos perder de vista é exatamente o que a gente vai nomear aqui de identificação de um estímulo precoce que essa criança necessita. Então, assim, se eu percebo, por exemplo, que essa criança ao amamentar não fixa o olhar, não tem movimentos, né, específicos daquela faixa etária. Não é bom a gente comparar os nossos filhos aos outros, mas o desenvolvimento de um coleguinha pode nos apontar talvez um atraso ali e que eu precise imediatamente fazer uma intervenção. Não dá para esperar fechar um diagnóstico para que a gente... para que os profissionais venham atuar junto a essa criança. O ideal é que apresentou um prejuízo, não está atendendo os marcos do desenvolvimento, é hora de correr para a equipe profissional, para um psicólogo, para um pedagogo, seja o que for, eu preciso já de imediato fazer a intervenção. Então, vamos mais um recado agora, né, para os pais e para os médicos, enfim. Criança que está mamando no peito e não olha para a mãe, já procura alguma intervenção, procura alguém, porque não é normal. A criança, nesse momento... Porque, assim, algumas coisas, cada criança é de um jeito, mas algumas coisas são marcos, né? Então, assim, com 4 meses ele não olha para a mãe, já procura um profissional. Outra coisa, criança que é agitada demais ou calma demais. Agitada o tempo todo ou calma o tempo todo. A criança que já está ali, mama, está sempre irritadiça, não consegue se adaptar aos ambientes, tem choro constante. Essa criança não dorme, a gente sabe que o quanto o sono é importantíssimo, né, para a criança. Notou irritabilidade, ou essa criança ela está quieta demais, como você falou, não responde aos estímulos, é o momento de fazer a intervenção. Eu não preciso que essa criança tenha 2, 3 anos para que a gente comece com uma estimulação precoce. O ideal é que a gente já inicie para que essa criança tenha um mínimo de prejuízo no processo de desenvolvimento. E além de começar a intervenção precocemente, claro, num bebê, muitas vezes serão mais observações e orientações aos pais, né? Exato. Do que uma intervenção, talvez, de 10, 20 horas numa clínica. Mas, quando a criança começa a intervenção, há uma diferença muito grande quando ela faz isso de forma intensiva, né? Com uma carga horária de acima de 20 horas ou não. Tem até um trabalho que foi feito, muito interessante, que fala sobre isso, comparando com o mesmo método,
comparando a forma de intervenção. Então, assim, criança que, estou fazendo intervenção precoce com 2 horinhas só por semana, você não está fazendo intervenção precoce de forma adequada. Existem outros estímulos que precisam estar agregados. Isso, é claro que você pode fazer um bom trabalho de orientação dos pais, né? Porque se não consigo levar na clínica nesse tempo, que os pais façam a intervenção em casa, independente do modelo que você use, da forma que você use, mas você precisa garantir que tenha pelo menos de 15 a 20 horas de intervenção, ou dos pais, ou do AT, ou na clínica. Exato. Você falou uma coisa aí muito importante, que às vezes a gente acaba pecando, né, de não fazer, alguns profissionais, que é exatamente essa orientação. Porque às vezes você está estimulando a criança ali, está usando uma técnica, um método, e os pais precisam estar cientes do que você está realizando. E essas devolutivas são de extrema importância para a gente orientar que esse manejo também continue em casa. Porque a psicoterapia, qualquer intervenção que a gente faça com uma criança, ela é junto com a família. A família precisa estar envolvida, precisa haver investimento da família. Por exemplo, quando você trouxe a questão do olhar, né? O Freud vai dizer que a gente precisa, quando está amamentando, ter aquele momento com o bebê por conta da projeção narcísica. Se eu estou ali naquele momento, percebo que tem algo, o que eu preciso fazer então? Psicólogo, terapeuta, fono, seja a equipe, o que eu posso fazer de intervenção nesse momento da mamada, que é importante para que essa criança comece, então, a me responder de alguma forma. É uma construção de fala, é um toque. É o manhês, né? Exatamente. É o manhês que eles falam. É falar de um jeito que a criança... Minha coisinha linda. É o Ai, manhês. que bom que você chegou. Então, isso tudo faz com que essa criança que possa estar um pouco distante, ela se aproxime, né, reconheça mais, se adapte a esse ambiente, a essa novidade, que ela sai do útero e começa a viver um mundo novo, né? Então, a gente precisa fazer essa conexão. E agora uma dica de ouro. Qual o melhor brinquedo para sua criança, para o bebê? O seu rosto. Exatamente. As suas expressões, os barulhinhos que você vai fazer. Exatamente. É o melhor brinquedo. Oi, meu lindinho. Ri pra mim. E mexe na bochecha, aquela coisa do tato, né, do toque. Eu acho que isso é muito importante. Tá chamando pra si. Por isso que a gente fala que é uma projeção narcísica. Porque é aquilo que você sente, o que você deseja pro seu filho, você está projetando nesse contato, nessa projeção de fala. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento. As pessoas às vezes gastam tanto com brinquedos caros, né? E o mais importante é a expressão muito barato facial. Diante da gente, a gente acaba não usando disso da uma forma correta. Isso. Uma técnica também que é muito bacana é a Chantala, né? Que é aquela massagem no bebê. Isso. Que é você ter o momento do bebê diante, orando para você e você massageia. Quer conexão mais intensa do que essa? É bom, uma calma, é um relaxamento, Exato. é propriocepção. Normalmente, nesse momento, você faz com um toque mais profundo, né? Então, normalmente, acalma mais o bebê. São dicas para aquelas crianças que são agitadas demais, né? Isso, normalmente, ele acalma. Bem, mas a gente falou já da intervenção precoce, falamos um pouco do diagnóstico, agora vamos para uma outra coisa que é importante, que é a família diante desse diagnóstico, né? A gente sempre fala daquele momento de luto, né? Da família tem o diagnóstico, independente do que for, mas a gente normalmente ouve mais isso em relação ao autismo, né? Quando ele tem o diagnóstico, a suspeita diagnóstica, enfim, de autismo. E como que essa família tem que agir, né? Assim, diante disso? Então... O que é aceitável nesse luto? Quanto tempo? Olha, se a gente for falar em tempo, o luto ele é subjetivo, né? Como qualquer situação traumática humana falando, né? O sujeito, quando... Vou fazer um link com a projeção narcísica, porque eu acho que é interessante, porque quando você está ali debruçando sobre a criança, dizendo o que ela é de importante, o que você deseja para ela, né? Ela é o rei dessa casa, ou ela... você vai ser isso, você vai ser aquilo. Você vai criando para si ideais de uma resposta futura desse sujeito para você. O que essa criança vai ser? Vai ser esse profissional, vai ser igual o pai, ou vai ser igual a mãe, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça tudo que eu não quis. A gente sempre tem isso. Mas quando a gente vai receber um diagnóstico, principalmente quando esse diagnóstico ele é um limitador,
né, para essa criança. E essa mãe percebe que, ou essa família, né, os responsáveis ali, percebe que essa criança não vai responder, devolver para nós essa ideia desse menino que alcançou tudo que a gente desejou. Isso é frustrante para a família. É muito difícil você lidar com isso. É quando a gente vai dizer que esse sujeito, essa família está entrando num processo de luto. Porque eu preciso enterrar esse filho ideal que eu imaginei, que eu criei para mim, essa ideia dessa criança que vai ser um médico, vai ser um doutor, vai ser, seja lá o que você imaginou para o futuro dessa criança, e de repente você está diante de um diagnóstico. Olha, como assim? Ele não vai andar, ele não vai andar, ele não vai conseguir ter autonomia, ele não vai conseguir gerenciar a vida sem um suporte. E isso é avassalador para essa família. Então, a gente costuma dizer que nesse momento a gente precisa primeiro acolher. Entender que essa família vai passar pela negação. É impossível não passar por essa negação, mas precisa também, junto aos pais, né, junto mesmo com essa devolutiva que a gente vai fazendo, a gente tá ali conversando que, olha, vamos aceitar e vamos fazer o que é possível para que esse sujeito, né, que está diante de nós, alcance o máximo, né, de autonomia que ele pode ter e estar... claro que isso é um processo, isso não é da noite para o dia, porque a gente fala assim, quanto tempo? Não sei. Isso depende, né? Depende de como a família projetou isso, de como esses pais estão elaborando isso. Por isso que uma intervenção com a família também seria muito importante, ter um acompanhamento para passar por esses processos do luto, né, que é a aceitação, a irritabilidade de, poxa, como assim isso aconteceu comigo, né? A gente também tem um processo que a gente chama no luto que é da depressão, que você não quer lidar com essa realidade para depois, então, você chegar na aceitação. Ok, meu filho tem um comprometimento, eu preciso sair desse lugar, não há o que eu possa fazer. Quanto à mudança desse estado, né? Porque isso não depende de nós, eu acho que isso é a parte mais difícil para a família. Mas então, o que nós vamos fazer com isso a partir disso? Qual é a minha postura como pai e mãe que eu vou adotar diante dessa circunstância? Eu posso simplesmente continuar não aceitando e fazer com que esse filho meu não tenha as intervenções adequadas, que ele acabe tendo, sem que essa seja a intenção dessa família, tendo prejuízos, ou eu posso, bom, é isso. Vamos lá. Pra luta. Vamos pra luta. O que eu preciso fazer para que o meu filho alcance o que é possível a ele e aceitar esse possível do filho, que eu acho que também é um ponto que é uma briga interna com os pais. Como assim não pode me responder mais que isso, né? E lidando com as demandas do dia, porque assim, dependendo do diagnóstico, né, que essa família recebe, as demandas são diárias. Então, você falou uma coisa boa em relação, dependendo do diagnóstico. Quando a gente fala em autismo, por exemplo, é um espectro tão grande que eles colocaram tão tudo... subjetivo, né? E colocaram tudo numa situação só em níveis, nível 1, 2, 3, suporte. Como se isso fosse definir qualquer tipo de intervenção. Mas só que a gente fala em autismo, a gente tem que pensar que as duas pontas são distantes demais. Nível 1 pode chegar a ser médico. Né? Exato. A gente tem histórias, tem uma menina na internet que é uma graça que está fazendo faculdade de medicina com uma série de comprometimentos, descobriu o autismo tardiamente, mas é autista. Então, assim, o autismo ele tem isso, porque a gente falando, né, de não esperar, mas o nível 3 de suporte não. O nível 3, provavelmente, ele vai precisar ter sempre alguém com ele, ele não vai ser médico, ele tem uma limitação que é fato. Mas, diante disso, é muito comum, e isso aconteceu comigo, eu vejo acontecendo muita gente, o médico dá o diagnóstico assim, é autista, mas é levinho, não se preocupa não, ele só vai ser diferente. E isso, você acha que isso piora a situação? Porque, assim, você não passa, a impressão que eu tenho é que você não passa por esse processo todo. E aí você, você passa pelo processo de luto, mas... esperando que ele possa ser um médico, né? Só vai ser uma figura diferente. E depois vai meio que caindo a ficha. Você acha que não que falar é autista, pronto? Ou essa coisa do tentar dar uma amenizada na situação? Olha, eu acho que
Eu vou ampliar um pouco, embora você esteja falando do autismo. Eu acho que falou no autismo, a ideia, o que te remete? Remete a uma criança extremamente comprometida. Então, há um sofrimento, independente dos níveis que a gente vê, suporte 1, 2 e 3, há um sofrimento por conta dessa expectativa familiar, né? Então, eu acho que o luto acontece de múltiplas formas. Então, ele vai acontecer, independente, porque eu vejo muito isso na clínica, Cláudia, quando uma mãe chega, por exemplo, com um diagnóstico de TDAH, e às vezes ela me apresenta um sofrimento, às vezes até muito maior do que de uma mãe que chega com um diagnóstico de autismo. Isso depende de como essa família vai lidar com esse diagnóstico. E o que ela conhece disso também. Exatamente, né? Porque se eu não conheço sobre esse diagnóstico, se eu não busco conhecimento sobre isso, isso pode ser um limitador para essa criança, porque essa mãe vai sempre se remeter ao que a gente às vezes fala da rotulação diagnóstica, para assim, não, ele é isso. E aí a gente nega até a subjetividade dessa criança, mas ele é o fulano autista, ele é o fulano TDAH, ele é o fulano que tem dislexia. Vira quase que um sobrenome, né? Exatamente. Então você está negando o quê? A subjetividade do seu filho. Ele é quem? É o Rafael. Ele é quem? Ela é a Daniela. Claro que tem uma percepção de mundo, uma forma de interagir, de responder aos estímulos sociais, né, diferentes, mas como a família lida com isso, eu acredito que é um norteador. É um norteador. Tem um processo de luto, eu acho que em qualquer diagnóstico. Mesmo que ele tenha tentado... A mãe não fica assim, eu quero ter uma criança que venha com esse comprometimento que eu faço. Não, a gente tem essa síndrome de que tem um filho perfeito, quando, na verdade, mesmo a criança que não tem uma tipicidade ou um transtorno, um diagnóstico, ele também tem seus comprometimentos, também tem suas dificuldades, seus enfrentamentos, e eu acho que a gente precisa olhar para isso, não negando os nossos filhos, não diminuindo, reduzindo, na verdade, né? Reduzindo o nosso filho a um diagnóstico. Porque senão você poderia, por exemplo, você citou o seu filho, você poderia, por exemplo, olhar para não, mas você fez um movimento contrário. Isso é importante, tá? O que eu posso fazer para que ele alcance todos os marcos, né, possíveis a ele? O que é possível a ele? Então vamos lá, vamos fazer o que é possível. É não desistir, né? Não entrar naquela situação de, ele já está com... E é muito comum a gente ver isso quando eles vão entrando na adolescência, né, na fase adulta. Eu não sei se também os pais estão cansados, né, já de estar nessa luta, digamos assim, há tanto tempo, dá uma... Né? E é bom quando você vê um pai brilhando o olho de novo, né? Não dá pra gente fazer isso, né? Dá pra gente... Poxa, ele não fala, mas a comunicação dele não tá boa, vamos botar a comunicação alternativa. Até porque a comunicação não é só a fala. Isso, então, vamos criar uma forma dele se comunicar, para eu saber o que meu filho pensa, mesmo que ele não esteja falando. Exato. Né? O que ele quer. Eu acho que quando a gente vai falar de cansaço, isso é real. Demanda muito da família, né? Você mesmo disse aqui que são 20 horas de terapia que às vezes a criança precisa passar para que ela alcance os marcos, né? Consiga desenvolver bem. E essa rotina é um tanto cansativa para a família, a gente entende isso. Mas a gente não pode jogar a toalha. E assim, quando as pessoas pensam, uma criança típica, ela dá trabalho. Sim, mas ela brincando, sentada, normalmente ela consegue brincar de forma funcional e ela brinca com outras crianças. A criança atípica, ela tem todos os cuidados de uma criança atípica e ainda tem que ela não consegue brincar sozinha. Então, você tem que sentar e ajudar em todos esses processos. Fazer todo esse processo social com essa criança, né? Isso, então é uma demanda muito grande, né? Os dois modelos principais de tratamento de crianças autistas, que é ABA e DIR, os dois preconizam pelo menos em torno de 20 horas semanais. Exato. Né? O ABA, normalmente você pensa num processo de intervenção de 20 a 40 horas, não precisa ser o tempo todo na clínica, você pode ter um atendente terapêutico, os próprios pais treinados, né? Exato. Com ABA para poder aplicar no filho. E o DR preconiza floor time pelo menos 8 vezes de 30 minutos por dia. Então, a gente está falando de uma intervenção intensa, né? Começando precocemente e intensa. Então, e eu acho que é uma coisa que é importante você dizer quando você está falando desse tempo aí, é porque às vezes eu escuto muito assim na clínica, para quanto tempo?
quanto tempo ainda eu tenho que continuar fazendo a intervenção? Bom, quando ele estiver atingindo os marcos. Isso. E às vezes pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque no autismo, por isso que, entende por que a aceitação da condição do filho é importante? Porque senão eu jogo a toalha mesmo. Porque tem que entender também que uma criança que tem um transtorno de desenvolvimento, ela tem como se fossem buracos no desenvolvimento. Exato. Então ele vai muito bem, atinge todos os marcos e chega lá na fase adulta e diante de um problema desaba. Né? E aí precisa de outras habilidades que às vezes ele tinha, pode ter um retardo. Essa criança pode desenvolver uma questão, por exemplo, social muito boa e de repente parou, já tem um prejuízo aí no social, ou coisas que ele nunca vai conseguir alcançar e eu preciso, vou continuar estimulando, não posso deixar de estimular, mas eu preciso também perceber a mãe, né? A gente está falando de família. Bom, eu continuo estimulando, beleza, é isso que eu tenho que fazer. Porque essa coisa da assertividade, da perfeição, de alcançar, às vezes parece, a gente pensa logo assim, cura. E a gente não está falando aqui de cura, a gente está falando de entender a condição dessa criança, fazer o que é possível a ela, fazer com que ela alcance o máximo a sua potencialidade, que a gente avance com essa criança nos prejuízos que ela tem, para que ela possa ter o máximo de autonomia que seja possível socialmente a ela e até para essa própria família. Então, as intervenções nos nossos jovens e adolescentes, elas mudam um pouco. Claro que são necessidades diferentes. São necessidades diferentes. Algumas coisas, talvez, ele não tenha habilidade, a gente não consiga, né? Mas eu acho que só... Por exemplo, a própria alfabetização, né? Se você não esgotou todas as estratégias, eu acho que vale a pena. Vale a pena continuar. Se após esgotar, você percebe que ali não vai ser o principal... Bora pensar nas outras habilidades, que ele precisa de atividade diária, de esporte, de autonomia. Exato. Então, assim, são outras estratégias que precisam ser focadas dependendo da criança, dependendo da habilidade, né? Por isso que é importante esse olhar multidisciplinar. Porque, às vezes, o que eu percebo aqui na minha clínica, às vezes, uma contribuição do colega é extremamente importante até para me fazer justamente isso. Vamos remanejar, então, vamos redirecionar o manejo com essa criança para que ela tenha ganhos aqui, ela alcançou o seu máximo aqui, vamos continuar estimulando, né? Porque a gente precisa sustentar até onde essa criança conseguiu chegar e, então, fazer os outros direcionamentos, as outras intervenções naquilo que ele está apresentando um pouco mais de dificuldade, que a gente vê potencial, né? E a gente não pode esquecer isso, que embora nós, quanto pais, estamos diante de um diagnóstico, não quer dizer que essa criança não seja capaz de alcançar as coisas. Uma outra coisa, então, para a gente terminar, se tem mais alguma coisa que você queira falar? Fica à vontade. Que é muito importante que não só profissionais e pais entendam que não adianta eu ter um diagnóstico do meu filho, eu vou levar ele para fazer psicologia na clínica, fonoaudiologia na outra, terapia ocupacional na outra, fisioterapia na outra, ele vai ser atendido por um terapeuta ABA, por um terapeuta DR. Não vai funcionar. Não funciona. É importante que os profissionais se falem. Você pode ter todos esses profissionais desde que eles trabalham de forma multidisciplinar. Exatamente. Tenha um diálogo entre eles, Isso, né? porque é importante quando a gente está aplicando o ABA, eu tenha conversado, eu esteja junto com o fonoaudiólogo que vai fazer lá. Que palavras que você vai botar esse menininho para ecoar lá no ABA? Vai ser tais e tais palavras. O que a gente está trabalhando? Eu estou trabalhando isso agora. É importante que isso seja... multidisciplinar, mas que esses profissionais realmente se falem, né? E a gente tem que pensar também, Cláudia, que às vezes o desgaste dessa criança do ir e vir, né? Quando a gente vai falar do autismo, você tem que trabalhar com a criança com autismo com previsibilidade. Ou seja, essa criança precisa entender de uma rotina, porque a gente sabe que a rotina por si só ela já é importante no processo de desenvolvimento. Então, ela precisa, de certo modo, de uma rotina, né? Para que ela tenha menos desregulação. Então, se essa equipe ela está em um mesmo lugar, isso facilita tanto para os pais esse desgaste dessa correria que é a vida, né? De ter que ir e vir, vem para cá, vai para lá. E também o da criança para que ela possa responder mais efetivamente, com mais qualidade as intervenções que ela vai estar experimentando ali no processo terapêutico. E o manejo de algumas situações também, né? Imagina se a criança joga um lápis
Numa terapia, a conduta do terapeuta é uma, na outra, a conduta é outra. Então, assim, ele vai ficar confuso, né? Então, a gente precisa alinhar o manejo. Você precisa alinhar esse manejo para que a gente... E alinhar não só entre os terapeutas, mas com família. Exato. Olha, pais, isso vocês não podem reforçar. A gente volta na devolutiva parental, que é importante. Isso vocês não podem, esse comportamento vocês não podem reforçar. Vocês precisam agir de tal forma para não instalar um reforçador errado, né? E aí saber, e escola também, né? Olha, como que vocês vão lidar diante de uma determinada situação. É por isso que família, terapeutas e escola, eles precisam andar juntos, sempre conversando, para que esses manejos eles sejam conjuntos, de igual modo em todos os lugares, porque assim, então, essa criança vai entender os limites, onde ele pode ir. Se eu faço uma intervenção de uma maneira e a escola faz de outro, porque não consigo lidar, ou o terapeuta, não vou lidar, vou deixar, porque não tem jeito, ou a mãe, não quero mais fazer, porque para mim não está funcionando, estou desgastada. Então, isso traz prejuízos em todo o processo, né? A gente já tem que abrir uma exceção, que é a casa de avó, né? Que não tem jeito, que a avó a gente não educa. Essa avó, gente, vou falar uma coisa. As avós que nos escutam, por favor. Mas casa de avó não tem jeito. Vamos contribuir. Mas casa de avó a gente tem que abrir exceção. É escapulida das crianças, né? Mas então é isso. Mais alguma coisa? Acho que a gente falou bastante. Acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa aqui hoje. Então tá, muito obrigada, Nélia. Obrigada muito bom pela tê-la oportunidade, aqui. Cláudia. Muito obrigada. Até o próximo. Até a próxima.